Tudo bem se você não souber o que você quer fazer no terceiro ano. É normal, é mais normal do que... Porque às vezes eles ficam na bolha, né? Do terceirão. Que é aquela pressão pressão coisa social. Decidiu, não decidiu. E aí, todo churrasco de família, chega a avó e pergunta: E aí, meu netinho, já descobriu, vai fazer medicina ou odonto, né? E aí ele não sabe nem se ele... mal sabe a avó que ele não gosta nem de ver sangue, né? Exatamente. Então, sempre tem essa pressão. E aí ele passa um ano inteiro ouvindo isso. Dentro do colégio também se fala muito de vestibular. Olá, sejam bem-vindos. O assunto principal do vídeo dessa vez vai ser falarmos sobre um pouco da sensação de vazio e principalmente de comparação que a gente sente depois do ensino médio a partir do primeiro ou segundo mês após acabar. Muitas das vezes sensação essa que a gente já sente de forma antecipada. Às vezes a gente nem terminou o ensino médio, a gente está no segundo, primeiro ano e a gente já está sentindo essa sensação de cobrança. O intuito aqui é ajudar você aí que está querendo saber o que fazer, mas não necessariamente ditar o que você está querendo fazer, é passar uma reflexão e acalmar um pouco seu coração em relação a tudo. Porque pode acreditar, milhões, se não até mesmo bilhões de pessoas pelo mundo inteiro sentem essa mesma sensação que você está sentindo. Essa sensação de baixa autoestima e desamparo, essa, entre aspas, ansiedade que você sente ao se comparar com seu colega, amigo ou até mesmo algum influencer de Instagram que muitas das vezes é até mais novo do que a gente, mas já está com a vida bem resolvida ou algo do tipo. O objetivo do vídeo é tentar te acalmar um pouco e fazer você se sentir mais confortável em relação a isso, porque pode acreditar, não é só você que sente isso. É isso. Desde já agradeço a sua presença até aqui. Estou terminando o ensino médio. O que fazer agora que finalmente acabei de uma das etapas mais importantes da minha vida? Faculdade, currículos, trabalhos, cursinhos ou finalmente poder vender arte na praia? Eu simplesmente não sei. Eu sinto que estou perdido em relação a isso porque quando eu me comparo com outras pessoas eu simplesmente me sinto mal. Eu me sinto mal com tudo isso. Eu fico com a sensação que eu estou desapontando principalmente os meus pais, como se todos os esforços que eles fizeram para poder me dar material de escola, comida, casa, cama e etc. fossem inúteis em relação a mim. Eu me comparo e me sinto mal em relação a tudo. É mais ou menos isso que eu tenho certeza que você sente, né? Eu sei que eu peguei um pouco pesado, mas eu tenho certeza que é algo próximo a isso, ou talvez até pior, dependendo da saúde mental de cada um, é claro. Para começar, de fato, vamos tentar refletir e lembrar um pouco de pedaços da nossa vida naquele lugar. Aquele lugar que no caso foi a escola. Vamos tentar chegar num acordo onde a gente finalmente aceita que está tudo acabando e que acabou de verdade, entendem? Às vezes que os nossos colegas amarraram a nossa mochila. Às vezes que os nossos colegas muitas das vezes empurravam a gente na fila ou cortavam a fila da merenda ou algo do tipo. Às vezes que os nossos colegas desenhavam picas no nosso caderno ou algo do tipo. Às vezes que nossos colegas muitas das vezes zoavam a gente no banheiro ou algo do tipo. Tudo que eu quero dizer é fazer você lembrar das coisas boas que você passaram pela escola, antes mesmo de você simplesmente já pensar que vai ser um médico que vai ganhar R$1 milhão por segundo. Não é assim que funciona. Eu quero fazer você lembrar das boas sensações que você sentiu nessa escola, nessa vida escolar. Porque assim, além de você se sentir mais calmo, você vai principalmente se sentir mais confiante em relação. Você vai ver que os seus colegas estavam em todas as etapas da sua vida e que a escola é uma delas, uma etapa muito importante inclusive. Eu poderia facilmente descrever vários outros acontecimentos, entre aspas, canônicos aqui no vídeo que dariam um bom tempo. Mas o intuito aqui é tentar te ajudar a entender e se acalmar sobre todo esse lance pós-ensino médio, ou sei lá o que for que você está sentindo porque clicou no vídeo. Antes de tudo, eu preciso que você fique calmo ou calma. Você mal terminou e ainda já está pensando em outra etapa. Você tem que acalmar seu coração e sua alma em relação a tudo. Você tem que pensar mais na frente sim, só que antes de você pensar no futuro, você tem que pensar no agora, porque o agora é o seu futuro. Para ficar tudo mais fácil, vou tentar te explicar de uma forma que vai fazer com que você saia desse vídeo com a cabeça organizada e limpa. Eu não te garanto 100% que isso possa funcionar, mas eu tô te garantindo que você vai se sentir saindo melhor desse vídeo se você ver até o final. Então vamos lá. Você tem que simplesmente chegar num ponto onde você tem que refletir sobre 3 coisas. A primeira: o porquê você se sente insuficiente em relação a isso? O que seria recomendado eu fazer agora que estou acabando ou acabei o ensino médio? E como finalmente corrigir tudo e principalmente entender o que devo fazer? Então, o primeiro motivo, muitas das vezes acabamos mexendo em redes sociais demais, ao ponto de infelizmente nos compararmos com os outros. E demonstram só de verdade mesmo, demonstram muito
serem melhores do que nós. É muito vídeo Apple mostrando carros, casas, motos, conquistas, dinheiro, prazer momentâneo e tudo mais em pouquíssimos segundos de stories. Coisas essas que muitas das vezes se resumem ao dinheiro. São muitas das vezes pessoas que, por mais que são mais novas ou mais velhas, teve que ralar duro ou dar duro, sei lá, para poder conquistar todas essas coisas. Pessoas essas que muitas das vezes teve uma vida diferente da sua. E se por acaso não teve, ela já está batalhando há 2 a 3 a 5 anos para poder ter tudo aquilo. Porém, é estranho porque nos stories de 15 segundos, ela já literalmente mostra 3 a 2 conquistas que muitas das vezes equivalem a 4 a 5 milhões de reais. Coisas essas que muitas das vezes, no final de tudo, se resume a uma frase: compre meu curso. Então, em relação a essa primeira reflexão, é você entender que você não deve se comparar com essas pessoas, porque o seu cérebro nunca de verdade vai se comparar com alguém que é pior do que você, principalmente quando se trata de ações ou situações. Então, a primeira coisa que você deve fazer, na minha opinião e dica, é você parar de seguir essas pessoas que muitas das vezes te mostram uma vida perfeita em redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, muitas das vezes até mesmo o próprio YouTube. Pessoas essas que muitas das vezes a médio e a longo prazo, sem perceber de forma inconsciente, façam que você se sente mal em relação a elas, mesmo elas não mostrando a realidade delas há 2, 3, 5 anos atrás, como eu disse antes, porque uma hora ou outra essa conta vai chegar. Você vai se sentir mal em relação a essas pessoas, você vai se sentir para baixo e principalmente você vai se comparar com a realidade dessas pessoas. Dê uma limpa no seu Instagram, dê uma limpa no seu YouTube, dê uma limpa no seu TikTok em relação a essas pessoas que mostram dopamina barata e prazer momentâneo. Conquistas que muitas das vezes demoram para poder simplesmente conquistar. A segunda coisa, muitas das vezes a segunda questão em pauta. O que seria, segunda questão, o que seria recomendado fazer agora que finalmente estou acabando ou acabei com esses estudos? Cara, sinceramente, de verdade, eu recomendo simplesmente não fazer nada. Simplesmente nada. Para pensar um pouco. Muitas das vezes você ficou de 8 a 10, muitas das vezes a 12 anos na escola. Você viveu uma vida lá. Você passou por traumas, experiências boas, ruins. Não acontece com todo mundo, mas você muitas das vezes até se apaixonou, teve desilusões amorosas, decepções, se comparando e tudo mais. Você literalmente viveu uma das fases, se não, por enquanto, a fase mais importante da sua vida em relação à responsabilidade. A responsabilidade de tirar boas notas, fazer prova, estudar, ser uma pessoa bem comportada na escola em relação às regras. Você simplesmente suportou isso muitas das vezes 5 a 6 horas por dia na escola. Às vezes até um pouco mais, dependendo para quem pega ônibus, mora em zona rural e tudo mais. Então eu simplesmente não faria nada agora, entende? Eu ficaria pelo menos um mês, pelo menos um mesinho sossegado. Ficaria pelo menos um mês descansando em relação a tudo que eu passei. Eu abriria o meu celular, eu criaria uma pasta chamada Lembranças da Escola. Eu pegaria áudios, vídeos, fotos principalmente e colocaria tudo lá. Pegaria essas boas lembranças e colocaria no meu celular para eu poder pegar as partes boas da escola e não só as partes negativas. Lembranças essas e fotos e vídeos que eu tive com meus amigos, momentos engraçados e etc e tudo mais. Eu tiraria sim um mês para poder descansar psicologicamente falando em relação a toda a escola que eu vivi. Porque literalmente foi fácil, 1/3 ou 1/5 da minha vida. As pessoas têm essa mania de ficar pensando que dormir 8 horas por dia e o resto do dia simplesmente ficar ativo o tempo todo é o necessário para o ser humano. Se por acaso você não é assim, você não é um ser humano. E não é assim que funciona em relação à vida real. Você tem traumas, inseguranças, sentimentos, emoções, fraquezas, autoestima alta, autoestima baixa e tudo mais. Eu simplesmente me organizaria psicologicamente falando em relação a todos os acontecimentos que eu tive na escola. Então a terceira dica é essa. Simplesmente se organize, descanse um pouco, tire um tempo de um mês e meio, ou muitas das vezes se você for uma pessoa muito ansiosa, pelo menos 20 dias para poder descansar psicologicamente da escola. Mas todo mundo consegue meter um shape, Ramon. Se quiser sim, meu. E como finalmente corrigir e entender o que devo fazer em relação a tudo isso. Coisas que se resumem à sua vida em si. Simplesmente tenta relaxar um pouco. Tenta pensar que você ainda é novo demais para poder
simplesmente decidir o que você quer fazer pro resto da vida. É simplesmente loucura esse pensamento. Uma pessoa de 17, 18, 19 anos simplesmente decidir o que ela quer fazer pelo resto da vida. Já parou para pensar que se você é uma pessoa que se cuida minimamente bem em relação a necessidades básicas e cuidados básicos, você ainda vai viver até os 40, até os 30, até os 50, 60, 70. Eu tenho certeza que se você tem 17, 18, 19 anos, você vai ter até os seus 50 anos, 60 anos para poder decidir o que você realmente gosta de fazer e ama de fazer de verdade. Então, em relação a tudo isso, é para você ficar um pouco calmo, porque tá muito cedo para você simplesmente já saber o que você quer fazer. Às vezes nossos pais têm essa mania de querer que a gente realize os sonhos deles e não os nossos. Muitas das vezes as pessoas caem nessa situação. Então simplesmente não seja essa pessoa. Se por acaso seu pai ou sua mãe quer que você faça alguma coisa que no fundo do coração da sua alma você não quer fazer. A dica que eu quero te dar nesse vídeo é simplesmente aproveitar as oportunidades positivas que aparecem na sua vida. Faça, simplesmente só faça e faça de bom grado. Aproveite suas oportunidades e adicione isso ao seu currículo. Que a médio e a longo prazo você vai encontrar uma coisa que você gosta de verdade. O importante é não ficar parado depois desse mês de descanso. Seja um mês e meio, ou 20 dias, ou o mês que você precisa para simplesmente descansar em relação a tudo. Não fique se cobrando em relação ao que você quer fazer ou quer deixar de fazer. É simplesmente normal e natural. Você simplesmente vai ver pouquíssimas pessoas com 20 anos milionárias fazendo o que realmente gosta. Porque muitas das vezes o contexto pessoal dessa pessoa, antes delas terem 20 anos, 18 ou 25 para poder realizar esse sonho, é uma idade totalmente diferente da sua. E sinceramente eu quero que vocês se deem bem em relação a isso. Eu quero que vocês consigam realizar os seus sonhos, as suas metas e as suas vontades. E se por acaso não tenham, relaxa, fica de boa. Você não vai simplesmente falecer por não saber fazer alguma coisa. No final é isso. Eu espero que vocês se cuidem. Se vocês realmente se sentiram bem, confortáveis com esse vídeo, eu peço por favor que vocês deixem um like e se inscrevam, porque esse é literalmente o meu sonho. É literalmente o meu sonho trabalhar com isso aqui. Comentem o que vocês acharam aí nos comentários. Eu prometo que vou ler e vou debater com vocês. É isso. Fique com Deus. Abraços. Se cuidem de verdade. E mais uma vez, não esqueça, você não está sozinho nessa.